o tema da mensagem de hoje, que eu gostaria de compartilhar com vocês é: posso ajudar? Deus colocou algo no meu coração diante desse tema, onde às vezes uma pergunta: posso ajudar? Às vezes uma pergunta tão fácil, tão simples e com um grande significado no momento que nós estamos vivendo. Uma pergunta que às vezes, na maioria delas, perguntamos sem contexto nenhum, perguntamos sem o mínimo de expressão, mas diante a tudo que nós estamos vivendo, uma pergunta que é necessária, uma pergunta que é crucial para que nós possamos sair e enfrentar esses dias maus. E o texto bíblico que eu quero compartilhar com vocês nessa noite está em Marcos, capítulo 10, versículo 42 ao 45. Marcos, capítulo 10, versículo 42 e 45. A palavra de Deus diz assim: mas Jesus, chamando-os a si, disse: sabeis que os que julgam príncipe dos gentios, deles se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, seja vosso serviçal. E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, seja servo de todos eles. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. No lugar que você está, eu gostaria agora que você colocasse a mão sobre o teu coração, fechasse os seus olhos e orasse comigo assim: Pai, em nome de Jesus, nos colocamos mais uma vez diante de Ti. Senhor, que seja a Tua palavra ministrada, que eu diminua para que o Senhor cresça, que o Seu nome seja glorificado, que o Teu Espírito Santo fique à vontade através da minha vida para ministrar a igreja. Que essa palavra possa alcançar o coração de todas as pessoas que às vezes neste momento está em aflição, às vezes neste momento está angustiada. Por isso, em nome de Jesus, eu repreendo todo o cansaço físico, todo o cansaço mental, que agora a sua mente, o seu pensamento possa estar ligado direto no trono de Deus, para receber o alimento verdadeiro que vem do céu, para a honra e glória do Teu santo nome. Você que crê, diga amém, diga glória a Deus e aleluia. Igreja, todos nós sabemos que estamos vivendo um momento crucial na história do mundo. Um momento em que só existe uma única forma, só existe uma única saída para tudo isso que estamos enfrentando. E eu não digo isso apenas diante da nossa cidade, do nosso estado ou apenas do nosso país. Eu estou dizendo isso sintetizando de uma forma geral. Hoje todas as nações do mundo estão enfrentando a crise do coronavírus. Todas as nações do mundo estão sofrendo diante destas circunstâncias. E o que eu e você precisa entender, o que os nossos governantes precisam entender, é que só existe uma maneira de derrotar esse mal. Existe apenas uma única forma de agir, e essa forma seria menos ganância e mais amor. Menos ganância da parte dos governantes, que pode ser que a vida inteira só pensaram neles, mas agora é o momento crucial de pensar no povo. Eu faço um apelo aqui para que vocês possam refletir sobre este tema dessa mensagem e entender essa pergunta: posso ajudar? É um momento de vocês, governadores da nação, abençoar a vida do povo, servir o povo e que na realidade colocou vocês lá. É o momento das pessoas pararem de brigar umas com as outras. É momento de união, é momento para que nós possamos dar as mãos, para que nós possamos sair desse caos,
sairmos dessa dificuldade. Não é momento de briga. Hoje, se você abrir a internet virou um ringue, onde pessoas se ofendem, se machucam. Por exemplo, as pessoas estão dividindo um país com hashtag Fica em Casa. Deixa eu dizer algo para você. Se você pode ficar na sua casa, se você tem condições de ficar na tua casa, fique, mas deixe aqueles que não têm. Porque existem pessoas que neste momento, às vezes, estão fazendo uma refeição por dia. Pessoas que necessitam de um trabalho, onde não tem a opção de ficar dentro das suas casas, assistindo Netflix. Mas isso não pode ser uma divisão entre o povo brasileiro. Isso não pode ser uma divisão entre o povo francano. Pelo contrário, nós, cidadãos de Franca, temos que nos unir e ajudar uns aos outros em amor, independente de religião, independente de cor, de credo, independente de qualquer coisa. É um momento onde somente o amor pode curar e salvar a nação. Eu hoje me vesti como um garçom, pois acredito eu que assim como Jesus Cristo nos ensinou sobre diferentes formas, a única maneira de nós poder mudar a situação do nosso país é cada um se prontificando a servir ao seu próximo. E hoje eu fiquei refletindo sobre a vida de um garçom. E o garçom, acredito eu que neste momento a maioria deles estão todos preocupados. Eu busquei na internet uma pesquisa, quantos garçons mais ou menos nós tínhamos na cidade de Franca. Quantos garçons que neste momento estão totalmente desempregados. Garçons que às vezes, homens e mulheres que às vezes eram uma segunda opção, eram pessoas que trabalhavam de forma informal, e hoje nós vemos restaurantes, nós vemos lanchonetes, todas fechadas, apenas no sistema de drive-thru. Quantas pessoas como essas, que sempre colocou a sua vida para servir, onde o trabalho deles foi nos servir. Eu tenho certeza que cada um de nós assim, aqui já chegou em um lugar e foi servido por um garçom, e foi servido por uma garçonete. E se nós formos analisar, foram pessoas que sempre se prontificaram a viver servindo as pessoas. E se cabe uma analogia, se cabe nós fazermos algum tipo de ligação, é o momento de eu e você nos unir a essas pessoas para servir ao nosso próximo. Eu busquei alguns requisitos, porque Jesus, a vida toda na Bíblia, Jesus o tempo inteiro falou para a gente servir ao próximo. Se a gente quiser ser grande, a gente tem que ser menor. Que ele estava lá para servir, que ele estava lá para se entregar, que ele estava lá para ajudar. E eu fui buscar alguns requisitos básicos para uma pessoa ser um garçom profissional. Alguns requisitos básicos para uma pessoa se candidatar à vaga de garçom. O primeiro requisito é comunicação. O garçom, a pessoa que serve, ela tem que saber se comunicar. E a gente pode fazer uma analogia entre nós servirmos o reino de Deus junto com os garçons que servem em restaurantes, que servem às suas mesas. A segunda característica que eles precisam ter é simpatia. Serem simpáticos com as pessoas para as quais eles estão servindo. A terceira é ter atenção. E a quarta, ser paciente. Será que, se nós analisarmos os requisitos básicos para eu ser um garçom e os requisitos básicos para eu verdadeiramente servir a Deus, será que nós conseguimos fazer uma junção? Porque para mim e para você, que não somos garçons, mas que somos cristãos, servir deveria ser algo natural em nós. Servir deveria ser algo que fizesse parte da nossa cultura, fizesse parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Mas infelizmente, nós não sabemos ainda como servir. Porque como eu e você vai poder servir a nação
Como eu e você vai poder servir ao nosso estado, servir a nossa cidade, se nós não conseguimos servir nem a nossa igreja? Se nós não conseguimos servir nem as pessoas que estão à nossa volta? Se nós não conseguimos servir nem mesmo a nossa própria família? Portanto, quero fazer um apelo a você nessa hora. É necessário mudança. É necessário que nós mudemos a nossa forma de pensar. Porque, igreja, o que eu estou querendo te dizer com o meu coração ardendo, com o meu coração cheio de chamas, é que chegou a hora de nós parar de estudar como a gente vai. Chegou a hora da gente aprender a realmente, como Jesus disse o ID. Chegou a hora da gente entender o poder dessa palavra. Chegou a hora de nós sairmos dos confortos das nossas igrejas e ir e pregar o evangelho e entregar a tua vida em favor ao seu próximo, assim como Jesus entregou a sua vida por nós. Porque do que adianta eu ser um cristão e não servir? Do que adianta eu declarar ao Senhor Jesus como Cristo, como Senhor e Salvador da minha vida, e não fazer aquilo que Ele faz, e não fazer aquilo que Ele disse? Igreja, olha o que diz aqui em Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. A palavra de Deus diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. O que eu e você precisa entender, que o próprio Cristo, o próprio Deus aqui na terra, abriu mão de se posicionar como Deus, de se posicionar como tal, para servir a humanidade. O que eu e você precisa entender é que nós precisamos ter dentro de nós uma verdadeira humildade que faça de nós servos de Cristo, uma humildade que faça de nós entendermos que nós estamos aqui para servir, que nós estamos aqui para entregar a nossa vida em favor do nosso próximo, porque infelizmente as pessoas na igreja nos dias de hoje quer apenas ser como o próprio Deus. As pessoas na igreja no dias de hoje querem ser o centro das atenções, querem chamar os holofotes para si, e em nenhum momento na palavra de Deus nós vemos Jesus trazendo o foco para Ele. Pelo contrário, o foco sempre foi o Pai. E eu e você, igreja, possamos entender, assim como aquela história do bom samaritano, assim como aquele homem que passa diante, tem um homem caído, a Bíblia diz que um homem é machucado pelos salteadores, as pessoas vêm querendo roubar aquele homem, batem nele, roubam tudo que ele tem e deixam ele caído na estrada. Mas de repente vem o sacerdote, e o sacerdote passa e vê aquela pessoa caída, e mesmo assim aquilo não mexe com ele, mesmo assim aquela pessoa caída não faz com que aquele sacerdote pare e coloque o seu coração para ajudar aquela pessoa. O sacerdote às vezes passa de lado, porque às vezes poderia estar atrasado para o teu culto, às vezes poderia estar atrasado para a reunião da tua igreja, e ele não poderia chegar atrasado, e aí ele deixa aquela pessoa jogada e passa de lado. Passa um tempo, vem o levita vem atrás em seguida e olha aquele mesmo homem caído, mas assim como o sacerdote ele não para, assim como o sacerdote ele passa de lado, porque às vezes o seu compromisso na igreja poderia ser maior
do que dar atenção para aquele homem. Mas aí de repente chega um samaritano, um homem que de costume não estava diante das leis, um homem que às vezes era rechaçado pela religião, e aquele homem que segue viagem, ele para, dá atenção àquela pessoa, estende a mão, põe aquele homem sobre o seu animal, leva para a hospedaria, paga os cuidados daquele homem, vai, faz o que ele tem que fazer e volta para saber como está aquela pessoa. Será, igreja, que nós podemos entender o que o Senhor está querendo falar conosco nesta noite? Porque o que eu como pastor, às vezes você como músico, você como cantor, você como diácono, você como líder de qualquer grupo que seja, o que você está fazendo em meio a essa pandemia? O que você tem feito? Qual a obra que você está exercendo? Ah, pastor, mas eu prego, eu apenas canto, eu toco na igreja e a igreja está fechada e afinal de contas eu não posso mais tocar na igreja, porque não está tendo culto, porque nós não sabemos quando vai voltar. Ei, o que eu e você precisa entender é que fazer a obra de Deus, é que estar diante da presença de Deus, é que servir ao próprio Deus, não existe hora, não existe momento, não existe posição, porque a todo momento que você olhar para o teu lado, a todo momento que você olhar para a direita ou olhar para a esquerda, você verá pessoas necessitadas, porque as pessoas lá fora estão morrendo, as pessoas lá fora estão aflitas, estão angustiadas, as pessoas lá fora estão se debatendo, mas nós, pastor, não podemos visitar, nós não podemos ir na casa de ninguém, mas você pode pegar o teu telefone e ligar, você pode ligar para uma pessoa que sentava do teu lado na igreja e falar: eu quero saber como você está, eu quero me pronto, eu posso fazer uma chamada de vídeo. Ei, igreja, quando a gente tem um coração de servo, quando a gente tem um coração firmado na palavra de Deus, não importa o cargo, não importa a posição, não importa o lugar, você serve. Se você está no trabalho, você serve. Se você está na escola, você serve. Se você está no ponto de ônibus, você serve. Porque essa é a verdadeira essência que Jesus nos chamou. Para que nós servimos, para que nós entregamos a nossa vida em favor de um povo. Eu escutei a história de um pastor e vou compartilhar com vocês. Este pastor, certa feita, num culto de ceia dele, esse pastor, ele veste a roupa do estacionamento, a roupa das pessoas que cuidavam do estacionamento, e na noite de sexta-feira, na noite de Santa Ceia, ele vai cuidar do estacionamento. E os membros da igreja começam a chegar, a estacionar os seus carros, dizer: ai pastor, o que o senhor está fazendo aqui? Não, hoje eu estou servindo aqui no estacionamento. Para teu carro aqui, fulano, pode passar, e tal. E a esposa dele foi servir na recepção, e o pastor auxiliar dele fez o culto da Santa Ceia. No final do culto, ele pega o microfone e ele mostra que o servir está acima do cargo, que o servir está acima da posição que cada um exerce na igreja. Não adianta eu achar que eu venho aqui servir só para pregar, porque se eu tiver que cuidar do estacionamento, se eu tiver que cuidar da limpeza, se eu tiver que cuidar da decoração, se eu tiver que cuidar do áudio, do som, se eu tiver que fazer qualquer outra coisa, o meu coração precisa ser de seu. Porque nós precisamos entender que a forma com o Evangelho, a forma da verdadeira essência do Evangelho, qual seria a importância de eu estar aqui pregando para vocês hoje e o Bruno aqui do lado mexendo no sistema de transmissão? Todos nós estamos servindo. Acredito eu que com a mesma importância, porque se não fosse ele aqui, a minha pregação não chegaria aí.
O que eu e você precisa entender, igreja, de uma forma real, é que ambos precisamos servir. Neste tempo, ambos precisando fazer. Servir precisa ser a nossa identidade. Servir precisa ser a nossa essência. Isso precisa arder dentro de nós. E o que tem que cair por terra no meio dessa pandemia, o que tem que cair por terra no meio dos altares da igreja, é aquelas pessoas que não servem, aquelas pessoas que se apresentam. Essas pessoas ficaram sem função. As pessoas que sobem no altar para se apresentar, para se mostrar, para se gabar, para se valorizar, pode ter certeza que não estão fazendo nada. Mas aqueles verdadeiros adoradores, que não se move diante apenas de um altar, que está no teu trabalho, está servindo, está na tua casa, está servindo, essas pessoas sim, estão fazendo a verdadeira vontade de Deus. Eu gostaria que você escrevesse algo na tábua do seu coração, para que você nunca mais esquecesse, para que você nunca mais deixasse de lado o que eu estou te dizendo, porque não é o que você faz, e sim a quem você serve. Eu vou repetir. Não é o que você fazer, e sim a quem você serve. Quem você está servindo? Quem move a tua vida? Quem te motiva a levantar todos os dias e entregar a tua vida em favor do seu próximo? Por quê? Títulos, eles têm a sua importância, são irrevogáveis, são em termos organizacional, mas apenas em algumas determinadas situações. Neste momento que nós estamos vivendo, me desculpe a franqueza, mas título não serve para nada. No momento em que todos nós estamos vivendo, eu acredito que não precisa ser um pastor para pregar o evangelho. Não precisa ser um músico ou um cantor para verdadeiramente adorar a Deus. Eu e você precisa entender, igreja, que cuidar, amar, ajudar, não é uma função específica de um pastor, e sim uma função de toda a igreja. Eu gostaria que você, a partir desta noite, trouxesse um outro entendimento para a sua vida. O entendimento de servir, o entendimento que essa pergunta que nós estamos fazendo aqui, ela possa ficar batendo na sua mente, que você, toda pessoa que você olhar do seu lado, à sua volta, você vai estar pensando assim: como eu posso ajudá-la? Como eu posso servi-la? De que forma eu posso fazer algo para ela? Porque uma coisa, igreja, que vai definir, uma coisa que vai mudar toda a história, é a gente definir quem realmente a gente é. Uma coisa que vai mudar todo o sentimento, uma coisa que vai mudar uma nação, é a gente realmente colocar para fora tudo aquilo que nós temos dentro do nosso coração. E eu, como pastor dessa igreja, eu como líder nesta igreja, Quadrangular São Domingos, eu trouxe um lema para a nossa igreja. Eu acredito que a nossa igreja nunca mais vai ser a mesma. Eu acredito que nós vamos ir para um outro nível com Deus, um novo nível de adoração, porque no meu entendimento, nós como igreja, nós como Quadrangular São Domingos, temos que ser um lugar onde caminhamos juntos de mãos dadas, como um só corpo, sendo todos um. Esse precisa ser o lema da nossa igreja. Esse precisa ser o nosso alvo. Nós caminharmos como um todo de mão dada, sendo todos um corpo, sendo um corpo e sendo um. Isso é o que Deus colocou nos nossos corações. Agora, eu quero compartilhar com vocês 3 requisitos básicos que você precisa para servir. Eu quero que você entenda agora as 3 formas, porque às vezes você pode pensar assim: mas por que servir?
Mas como eu vou fazer? Eu vou resolver o seu problema. Existem 3 requisitos básicos que nós temos que servir. Existem 3 perguntas que eu quero te responder. Primeiro, por que servir? Por que que eu e você precisa servir? Por que que Jesus fala conosco sobre isso? A resposta está aqui. João, capítulo 13, versículo 15. E está escrito assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus está dizendo para nós aqui: eu ensinei vocês como fazer. Jesus, em um determinado momento, ele reúne os seus discípulos, se levanta, pega uma bacia e começa a lavar os pés de cada discípulo. Pedro, não, mestre, o senhor não vai lavar os meus pés. Automaticamente se levanta, e Jesus ainda diz para ele: se não lavar, não tenho parte contigo. Jesus está nos mostrando que servir está acima de qualquer cargo, que servir está acima de qualquer título, porque o que eu e você precisa entender é que quando Jesus ele lava os pés dos seus discípulos, Jesus lava os pés de Pedro, sabendo que Pedro o negaria por 3 vezes. Você quer pior? Jesus lavou os pés de Judas, sabendo que Judas ia sair dali e entregá-lo, que iria traí-lo, e ainda assim ele dá essa lição, para que eu e você entenda que servir não tem nada a ver com a nossa vontade, que o servir não tem nada a ver com aquilo que eu acho que é legal. Servir tem a ver com aquele que entregou sua vida na cruz do Calvário, para que eu e você tivesse vida. Isso tem a ver com serviço, isso tem a ver com entrega, isso tem a ver com tudo que Jesus fez durante toda a sua caminhada. Sabe, igreja, Jesus nos mostra que para servir, acima de tudo, é necessário a gente ter humildade, porque mesmo Ele sendo o mestre, mesmo Ele sendo o Senhor, Ele faz o serviço de um escravo gentil, para mostrar para mim e para você, que fazer a obra, servir, está acima de qualquer cargo que eu e você possa ter. Sirva, sirva. Quando alguém te perguntar por quê, vai lá, João 13, 15. Segundo, pastor, mas como? Como eu posso servir? Mateus 25, 21. Mateus 25, 21. Está escrito assim: seu Senhor lhe disse, e o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Essa é a famosa parábola dos talentos. Jesus, ele dá um contexto sobre esta parábola, dizendo sobre o Senhor entrega 5 para um, 2 para outro e 1 para o outro. Isso nos leva a crer que todos nós temos, nem que seja um talento. E Jesus, ele explana isso e diz que quando o Senhor voltou depois de muito tempo, o que tinha 5 virou 10 talentos e entregou. E Jesus diz para ele: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Aí chega aquele que recebeu 2 talentos, chegou lá, multiplicou para 4. E Jesus chega e diz para ele assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, eu te abençoarei sobre o muito. Entra-te na alegria do Senhor, deleita-te na alegria do Senhor. Mas de repente chega aquele que diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor ceifa onde não plantas,
Pai, eu sei que o Senhor é aquele que coloca as tuas mãos e direciona tudo aquilo. Portanto, eu guardei o meu talento, eu enterrei o meu talento e te devolvo. A Bíblia diz que ele diz assim: servo mau e preguiçoso. É o momento agora de você definir qual lado você está, a quem você tem servido. O fato que eu e você precisam entender que a maneira que nós temos que servir, quando você fala assim, como eu vou servir? Sendo um servo bom e fiel. Mas como assim, pastor? O Senhor está nos dizendo que para que a gente possa servi-lo como uma verdadeira entrega, é necessário ser bom e fiel. Por quê? Tem muito crente que é bom, mas não é fiel. Tem muito crente que é fiel, mas não é bom. A Bíblia está deixando claro que a maneira, a forma pela qual nós vamos servir. Por quê? Não adianta nada eu ser uma pessoa boa, não adianta nada eu ser uma pessoa legalzinha e não obedecer a palavra de Deus. Não adianta nada eu ser uma pessoa bondosa, não fazer mal para ninguém, não fazer falcatrua com ninguém, mas também não ajudar meu próximo, mas também não ajudar, não estender a mão para ninguém, ficar pensando somente em mim. Jesus está deixando claro para nós, diante desta palavra, que para que nós possamos sermos verdadeiros servos, nós temos que entender que é necessário ser bom e fiel. Sabe, igreja? Não adianta você ter 10, 5 ou até mesmo um talento que seja e não multiplicar, e não dar fruto, e não compartilhar o amor de Cristo com ninguém. Quando isso acontece, ele automaticamente denomina-se servo mau e preguiçoso. Você foi fraco naquilo que eu te dei, eu vou tomar o que você tem e vou dar para o outro que tem mais. Sabe, irmãos? Nós precisamos ser bons, mas também temos que ser fiel. Mas também temos que realizar segundo a vontade. Terceiro e último, a pergunta é: a quem devo servir? Sabe o que é o mais impressionante? As pessoas estão escolhendo a forma de servir. As pessoas estão escolhendo de que forma deve servir. Mas olha o que está escrito lá em Marcos, versículo bem conhecido, 16:15. Jesus diz assim para mim e para você: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ah, pastor, mas eu não estou conseguindo entender, eu não sei de que forma eu vou servir. Olha à tua volta, veja o tanto de pessoas que precisam de uma palavra de conforto, tanto de pessoas que estão desesperadas, que estão amedrontadas, achando que é o fim, sem esperança nenhuma de recomeçar, sem esperança nenhuma de ter uma mudança de vida. Mas eu e você conhecemos um Cristo que muda a história, eu e você conhecemos um Cristo que muda a nossa vida, e ainda assim você prefere se calar, e ainda assim você prefere se trancar, e as pessoas lá fora estão morrendo, as pessoas lá fora estão se destruindo, e você não consegue servir, você não consegue entregar tudo aquilo que Deus colocou no teu coração. É momento de servir, é momento de você se espelhar, se inspirar nesses garçons, nesses guerreiros que trabalham noites e noites todos os dias, abrindo mão de estar com as tuas famílias para servir você, para servir a tua mesa. Jesus está nos dizendo assim: pregue a toda criatura, pregue em todo lugar, fala do amor meu para todo mundo. Sabe por quê, igreja? Nós precisamos aprender a servir
a sociedade, para transformar a nossa cidade. Enquanto nós, como igreja, não entender que nós devemos servir a sociedade de uma forma geral, porque o que você e eu aprendeu é que às vezes nós devemos servir na igreja, nós devemos servir a igreja, nós devemos fazer as coisas só dentro da igreja, mas não, o Senhor está mandando ir, o Senhor está te dizendo nessa noite, tem pessoas morrendo sem a palavra de salvação, sem entender que Jesus é o único e fiel Senhor, e eu e você está aqui de braços cruzados, estamos aqui parados, trancados. Jesus está dizendo que nós temos que ir para todos os lados, para todos os lugares e falar do seu amor, falar da tua salvação a todas as pessoas. Lembre-se sempre que isso possa ferver na sua memória, que isso possa ser algo que você não venha se esquecer jamais, porque não é o que você faz, e sim a quem você serve. Não é o que você faz, e sim a quem você serve. Servir não é apenas cantar, não é apenas pregar, não é apenas dançar, não é apenas tocar. Servir é ajudar, é amar, é cuidar, é estender a mão, é lavar o pé até mesmo dos seus inimigos. Sirva. Se prontifique diante de Deus, porque no meu coração e no meu entendimento, servir é espalhar o amor de Deus.